Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos juntos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo o livro Fonte Viva. Muito bem. Hoje vamos ver a mensagem de número 19, cujo título é Apacenta. Apacenta, seria o certo dizer. Apacenta. Apacentar, não é? Cuidar, dar, zelar pela harmonia. Apacentar. E Emmanuel vai destacar as palavras de Jesus narradas pelo evangelista João, capítulo 21, versículo 17, diz-nos Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, ele diz isso a Pedro, não é? Mas tudo que ele diz é para todos nós, não é? Em todos os tempos. E Emmanuel vai comentar então as palavras de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, da seguinte forma. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Sim, Jesus diz, pois sabia que iria partir e ficaria então nas mãos dos seus apóstolos, e ele coloca uma grande responsabilidade sobre Pedro, sobre Simão Pedro, com relação a essa continuação do trabalho de divulgação do Evangelho, principalmente entre os hebreus ali mesmo em Israel, não é? No caso ali na região da Judéia e Galileia, que é onde estavam os judeus. E Pedro, realmente, nós vemos em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, no Novo Testamento, todo o trabalho que Pedro vai desenvolver junto com os demais apóstolos na casa do caminho. E então continua Emmanuel dizendo-nos assim: observando na humanidade o seu imenso rebanho, sim, porque esta é uma figura importante, de sermos o rebanho do pastor, de sermos as ovelhas do pastor, e o pastor é Jesus. Mas vejamos, somos as ovelhas efetivamente, de direito somos todos, mas de fato, como Jesus mesmo diz, não é? Que a ovelha reconhece a voz do pastor e apenas ao pastor segue. Então, isto é importante. Se somos de direito ovelhas, pois somos todos aqui do planeta Terra, e Jesus é o governador do planeta, ou seja, todos que estamos aqui estamos sob sua guarda, tutela, cuidados, mas precisamos aceitar isso, precisamos entender isto, aceitar isso e nos submetermos a isto. E aí seremos também de fato, e não apenas de direito. Então, observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. É o que falamos agora, nessa aceitação. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Isso também é importante. Então, Emmanuel repete as palavras de Jesus. Pedro,
apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Sim, esse é o trabalho da providência divina, não é? Nos oferecer as oportunidades benéficas ao nosso crescimento espiritual, onde, num determinado momento, cederemos, porque esta é a lei do progresso. Vai acontecer isto, pode demorar milênios, mas o mal cansa, a imperfeição cansa, e chega uma hora que queremos ir adiante. Nesse momento, vamos ceder, sem constrangimentos, apenas a nossa própria vontade. Ajuda ao próximo, ao invés de ver gastá-lo, ao invés de até mesmo, não é, constrangê-lo e tentar submetê-lo à força. Educa sempre. E a melhor forma de educar sempre será o exemplo. Revela-te por trabalhador fiel. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Isso também é muito interessante com relação ao trabalho que os pais desenvolvem junto aos filhos. Filhos mais endurecidos, mais rebeldes. Muitos pais chegam a pensar, mas tanto trabalho, tanto sacrifício, e não adiantou nada, se desviou, não é? Caiu no erro. Não. Toda semente plantada irá germinar um dia. Apenas pode ser que não seja tão rápido como gostaríamos, claro, porque amamos e sabemos que se nos fechamos à germinação das boas sementes, nós seremos nossas próprias vítimas, não é? E não queremos isso para os nossos filhos, mas eles crescem e tomam para si mesmos o livre-arbítrio, que é justo e natural. E aí passam a escolher por si mesmos. Mas, por mais que neguem as sementes que foram semeadas, plantadas, elas estão lá, não é? Estão lá. Precisam apenas de tempo. E isso o Espírito tem, pois é imortal. O Pai Celeste cuidará daquelas sementes naquele coração. E no momento certo, como bem diz o nosso Emmanuel, elas germinarão. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Pode ser e será. Lei do progresso, lei divina, lei natural, lei de Deus, lei do progresso. E conclui o nosso Emmanuel dizendo assim: alimenta a boa parte, entre aspas, boa parte, lembrando aqui a passagem de Marta e Maria, as duas irmãs, quando Jesus vai visitar os irmãos Lázaro, Marta e Maria, e chegando à casa deles, são 3 irmãos, não é? Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta está atarefada, preparando tudo, vai reclamar com Jesus a presença de Maria, e Jesus diz: Marta, Marta, andas inquieta e afliges-te com muitas coisas, mas na verdade pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então,
conclui Emmanuel com esta boa parte. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Esse é Emmanuel, um artista das ideias, das palavras. Alimenta a boa parte do teu irmão. Ou seja, na infância, nós falávamos dos pais, não é? Este é um período de boa parte importantíssimo, importantíssimo. Nesse período, aproveitar para a semeadura é importantíssimo. A infância, por si só, um momento de boa parte. Mas, quando crescemos e o outro nos oferece momentos de boa parte, momentos em que se predispõe a ouvir. E muitas vezes esses momentos vêm na necessidade, na dor. Mas, quando esses momentos surgirem por solicitação do interessado, aproveita, aqui, alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. Então, vamos aguardar que ele se aproveite disto. Fizemos a nossa parte, sigamos, não é? A vida converterá o mal, ou seja, a imperfeição, o erro, em detritos que vão ficar para trás, não é? Como despejamos lá no lixo numa determinada hora, quando percebemos que aquilo já não nos serve mais, está com a data de validade vencida. E o Senhor fará o resto. Nós não vamos consertar ninguém. Nós não vamos mudar ninguém. É a própria criatura que faz o trabalho de transformação de si mesma. Fato. Vamos contribuir com o que podemos. Conselhos, esclarecimentos, exemplos. E é isso. No momento em que a pessoa quiser, ela vai se aproveitar disto e vai ela mesma proceder a esta transformação que é muito trabalhosa. Nós sabemos disso. O Senhor fará o resto. Entra aí a providência divina, sempre nos oportunizando vamos dizer, os momentos e as situações em que podemos efetivamente trabalhar essa transformação moral, claro. Muito bem. Apacenta. Vamos orar? Jesus amado, Mestre querido, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez nesta encarnação, cuidando-nos, apoiando-nos, ajudando-nos. Abençoa-nos, Jesus, em nossos esforços, não apenas em nos transformarmos, mas também em ajudarmos aos nossos irmãos na medida das nossas possibilidades. Que as tuas bênçãos estejam sempre, Senhor Jesus, em nós e entre nós, e especialmente te pedimos, Senhor, sempre, pelos nossos irmãos de humanidade que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.